Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. E a reflexão diária de hoje, dia 29 de julho, sexta-feira, dia dos santos Marta, Maria e Lázaro. Quando vemos no Evangelho a atitude de fé de Marta na ressurreição, somos tocados pela certeza da vida. Sua fé deve ser a de toda a comunidade cristã e de cada um de nós. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. O grande engano do ser humano é achar que pode viver sem Deus, porque o mundo, a ciência, a tecnologia lhe oferecem incontáveis possibilidades. Sem Deus não há vida nem futuro. Marta, Maria e Lázaro nos ajudem a viver a fé enraizada em Cristo. O Evangelho de hoje poderia ser outro, né? Evangelho de João, capítulo 11, versículos 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Uma profissão de fé fantástica na boca de uma mulher. Marta. Por isso que eu digo que o Evangelho de João é o Evangelho das mulheres. Elas têm um papel fundamental no Evangelho, diferentemente dos homens. Vamos aos fatos. Jesus não entra na casa, porque a casa é lugar de choro, é lugar de tristeza, é lugar de consolação. Todo mundo chorando. Então ele não entra. Porque ele não veio para a tristeza, ele veio para a vida. Ele não veio para a morte, ele veio para a vida. Chama a atenção, Marta sai daquele ambiente nocivo, daquele ambiente de tristeza, de morte, de choro e vai ao encontro da vida. O Cristo, que não tinha entrado naquele ambiente. Mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lembremos do texto, né, que Jesus permite que Lázaro morra para demonstrar um dos últimos sinais, a ressurreição de Lázaro. E depois, acho que é o capítulo 11, isso. Depois vem o capítulo 12, que é o lava-pés. E depois vem o famoso discurso de despedida, né, que é o testamento de Jesus, que compreende os capítulos de 13 a 17. Na verdade, o discurso de despedida é os capítulos 16 e 17. O testamento engloba esse discurso. Mesmo assim, ela crê que ele pode intervir na morte do irmão. E lembremos que Jesus não vai, deixa Lázaro morrer, e aqui está no terceiro dia. Até os judeus acreditavam que até o terceiro dia alguém poderia reviver. Passado o terceiro dia, não. Por isso que Jesus espera 3 dias. Por quê? Porque se ele fosse antes, ressuscitasse Lázaro, não, imagina, a gente sabe que alguém poderia ressuscitar. Quer dizer, é aquela doença, né, que a pessoa morre por 24 horas e depois volta à vida. Esqueci o nome dela. Bem, vocês sabem do que eu estou falando, né? E então, acontecia isso na antiguidade. Então, os judeus, até o terceiro dia, havia chance de vida. Depois disso, não. Por isso que Jesus espera os dias para que poder realizar o gesto, o ato concreto, né? A
ressurreição do amigo de Lázaro. E esse diálogo é profundo. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Teu irmão ressuscitará. Jesus está falando agora. Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele esperou se esgotar toda a possibilidade de vida para mostrar que ele tem poder para ressuscitar Lázaro. Só que ela entende de outra forma. Vamos acompanhar? Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Olha a profissão de fé dessa mulher, gente. O que chama a atenção é que os discípulos não compreendiam isso. Ela compreende. Vamos continuar. Aí vem a frase fenomenal. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa frase é um consolo para a nossa alma. Não temos mais que temer a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Se cremos nele, não morreremos. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? E aí vem a profissão de fé. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Totalmente diferente da profissão de fé de Pedro. Ela reconhece em Jesus o Messias, não o Messias político. Nós não estamos falando aqui de questão política. Estamos falando de ressurreição, de vida, vida eterna. Veja a riqueza do diálogo, né, de Marta e Jesus. E estamos falando de uma mulher, não estamos falando de um homem que está dialogando com o seu mestre. Não, estamos falando de uma mulher, de uma discípula. Muito à frente do seu tempo. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa frase deveria ser recitada por todo o discípulo cristão. Todos. O que eu vejo de cristãos que têm medo da morte, mas que deveriam ter isso aqui, que essa mulher teve. Crer firmemente nele, não ter medo, porque a morte é passagem, é porta que eu abro para ir para outro cômodo. Ela não tem poder sobre nós. E não se ficar se agarrando a esse mundo. Não. Quando chegar a nossa hora, vamos em paz, porque já cumprimos a nossa missão aqui. Fomos alegres, ficamos tristes, batalhamos, construímos algo ou não construímos, não interessa. O nosso tempo neste mundo acabou. A grande graça que levamos neste mundo é ter entrado em contato com o Evangelho e com Jesus, o nosso Salvador. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.